seguinte: Jesus se fez pobre materialmente para que nós fôssemos ricos materialmente. Ok? Por que ele se fez pobre materialmente? Porque ele permitiu que, naquele momento em que ele foi crucificado, ele permitiu que fossem tiradas todas as suas vestes, até a roupa dele, deixando apenas um pequeno pano para tapar as suas partes íntimas, mas até as suas vestes foi tirada. Então ele se destituiu de tudo, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós entrássemos e fôssemos ricos. Ele nunca foi pobre, mas ele se fez pobre para que nós entrássemos através dessa lacuna e fôssemos ricos materialmente. Porque, queridos, uma coisa que Jesus nunca foi pobre foi de espírito. Então eu não posso pegar esse texto e dizer que Jesus se fez pobre espiritualmente para que nós fôssemos ricos espiritualmente. Não. Aqui não tem nada de espiritual. Aqui é material mesmo. A maior aflição do Senhor Jesus Cristo foi quando ele estava pregado na cruz, depois de torturado, depois de coroa de espinhos sobre a sua cabeça, bateu com caniço sobre a sua cabeça, ele foi ali chicoteado, conta-se 360 buracos no corpo de Jesus, a sua pele ficou um tecido totalmente ensanguentado, rasgado, caía as tiras dos seus tecidos, aos seus vasos sanguíneos começava a jorrar sangue de tanto que ele apanhou, aqueles chicotes, conhecido como aquele azorrague, né, conhecido como gato de 9 caudas, tinha na extremidade osso cortante de animal. Aqueles soldados romanos batiam com toda a força contra o corpo de Jesus, não importando onde pegasse. Então ele foi totalmente dilacerado, carregou sobre os seus ombros o patíbulo, né, aquela cruz pesada, até o Gólgota, 800 metros do Palácio Antônia, Fortaleza Antônia, até o Monte Caveira, né? Então Jesus ali, ele foi encravado com cravos nas suas mãos e nos seus pés e ficou 6 horas pregado na cruz. Durante essas 6 horas, ele pronunciou 7 frases. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: a última frase, veja que nenhum ser humano em condições naturais poderia suportar tamanha tortura, ficar vivo até 6 horas pregado na cruz. Por isso que no Getsemane ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. O cálice da vergonha, o cálice da fraqueza, de não suportar, porque eu quero triunfar e pregado na cruz. E o Pai assim o concedeu. Amados, quando ele estava pregado na cruz, a última frase que ele falou ali, às 15 horas aproximadamente, porque às 15 horas em ponto ele morreu, mas ele disse, a Bíblia diz que ele bradou, um alto brado, a ponto do centurião que estava ao pé da cruz olhar para ele e dizer: verdadeiramente este era filho de Deus. Qual foi o brado? Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, até na hora da morte, de entregar, de render o espírito ao Pai, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, amados, uma coisa que Jesus nunca foi pobre é de espírito. Esse texto, porém, portanto, de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, não é espiritualmente. Nunca foi. Jesus não se fez pobre de espírito para que nós fôssemos ricos de espírito. Jesus se fez pobre materialmente para que nós fôssemos ricos materialmente. Ainda temos uma confirmação, temos várias, mas eu quero pegar uma aqui, que está escrita em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, está escrito: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança
na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que o apóstolo está dizendo aqui? Veja, ser rico não é pecado. Aliás, se riqueza for pecado, o que falar do homem mais rico de todo o multiverso, que é Deus? Se riqueza na vida de uma pessoa for pecado, for contaminação, for sinônimo de desvio, de tentação, o que falar de Deus? Que é o mais rico, mais poderoso. Não existe ninguém mais rico que Deus. Então, cuidado com as nossas afirmações e com as nossas filosofias e com a nossa formação religiosa para que não tropece em tempo algum. Mas exorta os ricos do presente século para não depositarem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque a riqueza material é instável. Nós temos aqui, vai passar, tudo passa. Mas em Deus nós temos que colocar nossa esperança. Que tudo nos proporciona ricamente, tudo Ele nos dá ricamente para o nosso aprazimento, ou seja, para a nossa satisfação, para o nosso deleite. É isso que está dizendo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, queridos, diante do Senhor nosso Deus, são poucas as pessoas fiéis a quem Ele possa confiar riqueza. É verdade. São poucas as pessoas que Deus pode realmente confiar riqueza. Porque se ser rico é pecado, o que dizer daquele que criou o dinheiro? Aquele que é o dono de todas as coisas? O dinheiro não faz mal para ninguém, só revela o que as pessoas são, o que as pessoas sempre tiveram no seu coração. É isso que o dinheiro revela. Então, se o poder, se o dinheiro faz mal na vida da pessoa, é porque no coração daquela pessoa ela já estava corrompida antes mesmo de ter dinheiro. Eclesiastes 5,19 está escrito: quanto ao homem a quem Deus confiou riqueza e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então a palavra está nos mostrando claramente que é dom de Deus receber essas coisas. Há uma pesquisa que foi levantada há pouco tempo nos Estados Unidos, que 1/3 das pessoas que ganharam na loteria, loteria esportiva, loteria de vários tipos de prêmio, declararam falência. Mesmo para quem tem muito dinheiro, não é fácil lidar com dinheiro. Sabemos disso. Então veja, 1/3 das pessoas que ganharam fortunas, elas acabaram declarando falência. Por quê? Porque não estavam preparadas para receber. E quando receberam, fizeram um monte de besteira. Basta dizer o que você faria se Deus te desse aí 10 milhões de dólares hoje na sua conta? Queridos, ia resolver os seus problemas. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com isso. Começaria a fazer um monte de besteira, atropelar uma série de circunstâncias e, no final, acabaria pobre. Por quê? Porque não estão preparadas para isso. Não é que Deus não quer dar, Deus quer dar, né? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que enquanto o herdeiro for menor, ele continua sendo escravo. Se não cresceu, se é menino de bigode, se só sabe olhar para o rodapé, como é que Deus pode confiar riqueza, dinheiro na mão de um camarada desse? Então, é isso que acontece. Mas continuamos falando sobre pobreza versus riqueza, né? Próxima aula nós damos continuidade a partir desse ponto, daremos continuidade. Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua exortação
pelo teu esclarecimento, por tua revelação. No santo nome de Jesus nós oramos agradecidos, declarando a Deus e confessando a obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário a nosso favor, pela qual estamos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.